Olá, novamente, tudo tranquilo? Olhem só, comentar com vocês o meu dia a dia de professor. Fui convidado a uma escola da rede particular para discutir na área da sociologia as questões das atualidades em relação à situação política que o nosso Brasil enfrenta, essa situação que todos nós sabemos, afinal, quem corrompeu quem é o corrupto, quem não foi, qual, enfim, o que está acontecendo. E, convidado que fui, né, primeiro fomos discutir com a coordenação, né, fui lá e, enfim, né, coordenadora, estamos aí, né, estamos aqui para fazer o trabalho. E o que tu queres? Né? O que tu queres? Buenas? Discutiu-se ali, que meia hora, uma hora ali, né? O que se falaria, o que era permitido falar sobre esse assunto, né, lá no dia X que eu voltaria. E ficou muito interessante de toda a conversa. Ficou entre linhas, algumas vezes mais evidente, algumas vezes menos evidente, que era a questão de a dificuldade em aceitar que este assunto, política, poderia desencadear a discussão partidária, a questão de partidos políticos, de facções políticas, de grupos políticos e, portanto, citar siglas de partidos. E não é muito interessante a posição desse colégio X, até porque eticamente é meio complicado, né? Quer dizer, postura correta ou incorreta, mas enfim, o que eu trago aqui é um certo um temor, não é, que o palestrante, que o falante ali, não é, fosse tocar em assuntos que gerassem alguma polêmica. E considerava-se polêmica, né, partido político. Bueno, o que eu tenho a dizer? Penso que falar de partido político, partido fulano, partido beltano, partido dos trabalhadores, partido comunista, PSDB, PMDB, enfim, citar nomes dos partidos ou deixar fluir a questão dentro da política geral, a política partidária, é extremamente relevante. Porque discutir partidos obrigatoriamente traz a discussão de por que tu és a favor deste ou daquele, por que tu te filia? Ou por que tu não te filias? Por que tu é contra tudo e todos e não acha um lugar, qual a tua parte? Qual a tua parte ideológica? Qual é o teu lugar? Se não fala de partidos, você é escola, se é Marezinha, se é Catumbina, não pode falar de partidos. Significa que o lugar de que eu falo, o lugar escola, o lugar cátedra de professor, o lugar de aluno é um lugar nenhum? Existiria um lugar que não houvesse nenhuma referência, nenhuma relação a partidos políticos? Claro que não. Tudo tem relação. Tudo deve ter uma relação, porque a tua expressão enquanto cidadão, enquanto ser político, de uma forma ou de outra, vai chegar a uma parte da política, a um dos partidos, aonde tu vai te filiar. Ideologicamente, de fato, nos papéis, assinando. Portanto, a discussão
se posicionando dentro dos partidos políticos, eu acho de extrema importância, ainda mais hoje, que é um hoje de lugar nenhum, onde, de maneira geral, parece que falar de partidos é se posicionar e, portanto, não se pode posicionar. Não estou dizendo que no lugar de professor, da cátedra, de lugar de professor, eu devo filiar-me a um partido e ser porta-voz dele. Não estou dizendo isso. Mas sim, que me seja lícito, sim, dizer que existem partidos, existem filiações ideológicas e que elas existem. Portanto, acaba que esta fala nessa escola dar-me-ei o direito de sim citar partidos e não dizer, já de preâmbulo, nós vamos falar de uma coisa imaculada que se chama política, essa política não a partidária, aquela política, né, de relações humanas e tal, que eu também falo, óbvio. Mas que também temos que sujar os pés, colocar o pé no chão e falar sim da expressão política mais, abre aspas, real possível, que são as filiações partidárias, da onde elas vêm, qual é a história do partido X, não é? Qual é a história do partido Y, da onde eles vêm, da onde eles vão, o que eles querem. Portanto, vamos deixar a hipocrisia de lado e vamos sim nomear. Confesso que é difícil até nomear todos os nossos partidos políticos, mas só o fato de não poder nomeá-los de memória, tantos que são, é sinal que eles são poucos discutidos, porque se fossem discutidos, talvez os nossos jovens pudessem chegar sozinhos à conclusão que não há ideologia para todos. São tantos partidos e não tem tantas ideologias assim. São as mesmas ideologias onde aglomeram-se vários partidos. Portanto, nesta conversa que eu tive, chegou-se a comentar, olha, mas existe um projeto em que se fala, em que existe a possibilidade de proibir professores de falar da política partidária. Eu acho isso um retrocesso antidemocrático. Como se pode ter vergonha ou medo, ou vergonha de falar, né, dos nossos colegas políticos profissionais, dos nossos colegas, quando eu digo colegas cidadãos, eu não sou político partidário, né, no sentido de pleitear ou, né, um cargo público eletivo, não é? Mas assim, ter a coragem e este enfrentamento. Quero crer que essas escolas, esses ambientes acadêmicos, eles evitam, temem a fala partidária, porque a fala partidária tem resposta. O aluno do ensino médio, o aluno do ensino fundamental, comentam com seus pais. E eles virão e dirão, não é assim, ou isso ou aquilo, porque há uma filiação, quando se fala em partido político, alguém é a favor ou contra disso. Portanto, há uma resposta, há uma mudança, ou uma resposta que exige a não mudança do status quo. No ensino superior, os alunos vão imediatamente dizer do que pensam sobre isso. Portanto, eu gostaria de dizer coragem. Coragem. O espaço público é da política, sim, a política geral, aquela política platônica do ideal, é sim das relações humanas, é sim da fala, do diálogo, mas também é do partido, das frações, das maiorias, das minorias, é
né, da política ideal, talvez não tenha resposta, pelo menos não imediata. Portanto, quero dizer aos que me convocam para falar sobre especificamente política, sociologia, política, filosofia, vamos sim, em algum momento, dizer que temos os pés no chão. Sim, não eu, todos. E esses pés no chão têm nome, se chamam partidos. Partidos. E não há como negar isso. E negar isso é ter a vergonha de verbalizar aquilo que eu digito na urna eletrônica. Não falar dos meus pés no chão e tentar evitar de dizer que meus pés sujam sim, e que eu voto sim, e que eu brigo sim por uma forma de ver o mundo. E que influencio meus alunos, influencio meus filhos. Mas já encerrando, eu só quero dizer que em nenhum momento dessa minha fala eu disse: o professor deve dizer, eu sou do partido X e vou fazer proselitismo, todos devem ser isso. Não disse isso. O que eu digo é, existem partidos, e muitos, e é importante abrir o jogo e falar deles. E que não seja feio eu dizer, sim, eu me filio ao ideal de X, mas não precisa que vocês alunos, vocês meus amigos, se filiem também, mas que é honroso e nobre e corajoso dizer, sim, eu milito em tal possibilidade partidária, ou eu não milito, mas sou extremamente simpático e gosto muito de partido X, partido Y. Então, coragem, meus colegas, coragem, cidadãos, coragem, professores, alunos, pais, está na hora de botar os pés no chão e caminhar objetivamente. Um abraço e até a próxima discussão. Um abraço.